razões que motivaram o Estado a não a dar continuidade às pesquisas para a liberação da substância fosfetanolamina, produzida por cientistas do campus da USP de São Carlos, essa CPI requerida pelo nobre deputado Rafael Silva. Eu registro a presença dos seguintes deputados: Rafael Silva, Ricardo Madalena, Wellington Moura, Ed Thomas e ex-presidente Roberto Massafera. Solicito ao secretário da comissão a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Solicitar a dispensa da ata. É de conhecimento dos deputados da CPI a ata já debatida nessa CPI. Muito obrigado. É regimental, estando todos de acordo, está dispensada a leitura da ata, considerada então aprovada. Ordem do dia. Discussão e deliberação do relatório final executado por esta comissão e de autoria do nobre deputado Ricardo Madalena. Eu solicito ao nobre deputado Ricardo Madalena que faça a apresentação e a leitura do relatório final ou das conclusões. Cumprimentar a todos os pares que aqui estão, Ed Thomas, Wellington Moura, idealizador desta CPI, Rafael Silva, e o nosso presidente, Roberto Massafera. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Síntese do relatório final. Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de apurar as razões que motivam o Estado a não realizar pesquisas para a liberação da substância fosfoetalonamina sintética Pela ordem, produzida... presidente. Pela ordem, Só que página que está essa leitura, por gentileza? É a primeira página, início. Página 1, capa. Tá bom, obrigado. Da substância fosfoetalonamina sintética produzida por cientistas no campus da USP de São Carlos. Presidente, deputado Roberto Massafera. Vice-presidente, Rafael Silva. Relator, deputado Ricardo Madalena. São Paulo, 2018. Nós temos o sumário, apresentação, insuficiência e ou deficiência do protocolo de estudos. 2. Análise insuficiente de material. 3. Interrupção aleatória dos testes. 4. Falta de planejamento. 5. Decídia e descaso. 6. Necessidade de aprofundamento das apurações e das recomendações. Final. Apresentação. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores. De tudo aquilo que foi apurado por meio dos trabalhos da CPI, especial e notadamente com relação aos depoimentos colhidos juntos a diversas autoridades que puderam colaborar com seus conhecimentos médicos, científicos, o fato mais relevante a ser destacado, quanto ao objeto das investigações, diz respeito à existência de veementes condutas praticadas por agentes públicos e no bojo de um relevante trabalho de interesse público, dirigidas não à execução de um trabalho de verificação técnica acerca da viabilidade da fosfoetalonamina sintética como material eficaz para o tratamento do câncer. Antes e, sobretudo, a CPI pôde constatar, por meio de quase 40 testemunhas e diversos outros documentos pertinentes à investigação, que a atuação do ICESP pautou-se desde o início pela adoção de procedimentos que se interpuseram como embaraços, ou mesmo como obstrução, à consecução de resultados científicos adequados. Oi, Márcio. Aqui nesta casa também o deputado Márcio Camargo.
A constatação desta situação, cuja gravidade é acentuada até mesmo pela comprovação de gastos de recursos públicos, totalmente desprendida de reais totalmente desprendida dos reais objetivos públicos aos quais deveriam dirigir-se aos esforços do investigador principal e sua equipe do ICESP, pode ser sintetizada para melhor elucidação destas conclusões, a partir dos seguintes tópicos. Pela ordem. Pois não, Nobre senhor presidente. Queria também comunicar aqui a presença do nosso companheiro, nobre deputado Márcio Camargo, que migrou do PSC para o PSDB, então participa como nosso companheiro deputado. Obrigado. 1. Insuficiência e ou deficiência do protocolo de estudos. O protocolo de estudos apresentado ao CEP-CONEP pelo ICESP, cujo comprovante de recebimento não possuímos, comprovante este que indique a real apresentação do protocolo de estudos, por meio de seu titular e investigador principal, Dr. Paulo Hoff, não teve minimamente o cuidado quanto à sua elaboração de solicitar a colaboração do idealizador e pioneiro das pesquisas sobre a fosfoetalonamina sintética, a pílula do câncer, Dr. Gilberto Chiarichi, o qual obviamente poderia e deveria empregar seus notórios conhecimentos para permitir então que a construção deste protocolo atendesse de forma mais objetiva às finalidades da pesquisa. Este engano do investigador principal e sua equipe do ICESP caracterizou, de início, uma falha que, ao fim e ao cabo, maculou sobremaneira todos os trabalhos ali realizados, resultando, como se poderia esperar, ou mesmo como deveria ser, na constatação oficial sobre a ineficácia da fosfoetalonamina sintética, a pílula do câncer. A fim de ilustrar esta insuficiência e ou deficiência do protocolo, calha trazer a lume apenas um exceto do depoimento prestado pela doutora Suleima Aboud Joque, coordenadora de estudos regulatórios e responsável pelo envio de informações ao CEP-CONEP, ao ser indagada pelo relator da CPI, deputado Ricardo Madalena. Página 10, deputado Ricardo Madalena. A ingestão de cápsulas ao mesmo tempo foi definida pelo investigador principal ou por toda a equipe? Doutora Suleima, pelo professor Paulo. Dentre vários testemunhos colhidos, ao menos 3 relatos apresentaram versões análogas, no sentido de que todos os procedimentos assentaram-se em determinações fixadas unilateral e isoladamente pelo investigador principal, Dr. Paulo Hoff. Fato esse que bem demonstra que a pesquisa já continha comprometimentos antes mesmo do início dos respectivos testes, cujos resultados, por óbvio, somente poderiam ser aqueles que levaram à sua paralisação devido a uma suposta ineficácia da substância. Página 14, deputado Ricardo Madalena. Todas as decisões são tomadas pelo investigador principal, Dr. Paulo Hoff. É isso, na sua opinião, doutora Suleima, dono do projeto? Isso. Página 14, deputado Ricardo Madalena. Se tomou a decisão de fazer ou não farmacocinética, o recrutamento de todos os pacientes em estado terminal, a substância dada ao mesmo tempo, em detrimento daquilo que há 10 anos vinham fazendo, no café da manhã, almoço e janta. Tudo isso cabe ao investigador principal?
doutora Suleiman, todos os procedimentos que estão descritos no projeto são dele, de mais ninguém. Página 14. 2. Análise insuficiente de material. Dentre os 10 tipos de cortes dos materiais examinados, ou seja, 10 diferentes tipos de câncer, somente apenas uma corte preencheu totalmente as respectivas especificações, ou seja, de 21 pacientes submetidos aos testes. Um deles ficou no limite, junto a 14 pacientes, sendo que todos os demais colocaram-se abaixo dos índices de confiabilidade, circunstância que de per si já comprometeu a pesquisa, tendo em vista que 80% dos pacientes foram examinados em desacordo com parâmetros que permitissem, assim, a obtenção de conclusões científicas válidas. Frisa-se que, em atenção àquilo que afirmaram de modo uníssono vários especialistas ouvidos pela CPI, a quantidade de 14 pacientes constitui o número mínimo para permitir a obtenção de confiabilidade nos testes. 3. Interrupção aleatória dos testes. Como respaldo para a sua decisão, que determinou a cessação das pesquisas, o investigador principal, Dr. Paulo Hoff, afirmou no dia 31/3/2017, pacientes com câncer avançado vão a óbito. É parte da história natural da doença. No entanto, a despeito da ciência e da concordância de todos os pacientes com os termos das pesquisas, conforme os respectivos documentos por eles subscritos, o investigador principal jamais poderia empregar tal constatação como justificativa para impor a paralisação das pesquisas, compreendendo-se disso que a ultimação dos trabalhos assim ocorreu devido a um suposto imperativo ético. Ora, a afirmação do investigador principal pauta-se exclusivamente em mera suposição, desprovida até mesmo de amparo médico, já que da maneira e para a finalidade como foi utilizada, qualquer leigo poderia invocá-la, pois foi empregada de modo aleatório, e pior ainda, sem sustentação provinda das próprias pesquisas que estavam sendo realizadas. Por simples conhecimento empírico, ou seja, sem demanda especialização médica, é possível afirmar que a administração da substância aos pacientes testados, ainda que estivesse em estágio terminal da doença, constituía instrumento eticamente válido e eficaz para, ao menos, permitir-lhes a busca da cura ou de um tratamento visando a uma dilação de sobrevida. Ao sustar a pesquisa, o ato do investigador principal cohonestou a certeza que ele próprio erigiu como suposta fonte científica para a sua atitude. Ora, não se poderia tomar como ética tal conduta, dada a sua absoluta falta de confiabilidade científica, mesmo porque não haveria parâmetros científicos adequados, principalmente diante do comprometimento de 80% dos cortes examinados. Essa decisão do investigador principal, em não sendo técnica, serviu apenas como pretexto para o bem da verdade suprimir a esperança, ainda que tênue, dos pacientes que viram na substância uma chance de cura. Sem embargo da condenável atitude do investigador principal na seara médica, ética, é bem de ver que os interesses nela embutidos, embora não pudessem ser divisados pela CPI, poderão ser expostos de forma mais cristalina
a partir de investigações específicas levadas a efeito pelo Ministério Público e pelos órgãos de fiscalização médica. Merece destaque o que o investigador principal, Dr. Paulo Hoff, afirmou perante a Frente Parlamentar de Apoio de Combate ao Câncer, em 25 de 4 de 2017. Nesta casa, após questionamento do deputado Ricardo Madalena, agora fala do Dr. Paulo Hoff, o que determina o intervalo é a farmacocinética do produto, certo? O resto, infelizmente, é achismo. Deveria o doutor servidor público estadual, em cumprimento mínimo dos seus deveres, atuar com maior serenidade no trato dado a vidas humanas, especialmente quando determinou a seu bel prazer a administração errônea de dosagens, sem ao menos ouvir o idealizador da substância. 4. Falta de planejamento. Apesar de envolver cerca de 40 profissionais da área médica científica, a pesquisa permitiu que houvesse aquisição de material excedente, em muito aquele realmente necessário, propiciando perda de recursos do erário, apesar de ter havido submissão de apenas 72 pacientes aos testes. Essa falta de planejamento também se mostrou visível quando se apura que o tempo de submissão aos testes foi reduzido em 1/3 daquilo previsto como ideal. Mesmo com a denúncia efetuada pela doutora Bernadette Sioff, não foram adotadas providências acerca do recrutamento de pacientes, cujo número atendido pelo ICESP suplanta a casa dos 50.000, todos sendo tratados pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Apesar de cerca de 40 servidores envolvidos, não houve adequado planejamento. Os testes foram iniciados em julho de 2016, enquanto a divulgação na mídia nacional ocorreu em março de 2017, ou seja, após a suspensão da divulgação de novos pacientes, a divulgação dos resultados, após solicitação de milhares e milhares de pílulas, ocorreu em 31 de 3 de 2017 e 11 de 9 de 2017. Fato que bem demonstra o desperdício de dinheiro dos contribuintes, pois a pesquisa se concentrou em apenas 2 pacientes, a partir da divulgação dos testes para a mídia em março de 2017. 5. Decídia e descaso. A conduta do investigador principal, Dr. Paulo Hoff, demonstrou a um só tempo o exercício de um labor decidioso no tocante ao cumprimento de funções públicas e de uma atitude de descaso diante das expectativas dos 72 pacientes submetidos aos testes e de seus familiares. Em que pese a notoriedade, a proficiência e a excelência profissional de que goza, junto à medicina, tido e havido como figura expoente da oncologia, o investigador principal, Dr. Paulo Hoff, demonstrou com a suspensão dos testes e com a precariedade da respectiva justificativa que a pesquisa poderia e deveria ser realizada com maior rigor, com melhor planejamento e, mais importante, com mais efetividade do tocante aos resultados por ela almejados, tendo em vista a importância vital que teria para as vidas de milhões de brasileiros. Houvesse realmente um interesse humanístico, muito mais do que científico, em aprofundar os testes e realizá-los com rigor e conformidade às normas pertinentes.
Certamente os resultados, ainda que com insucesso, ao menos poderiam gozar de fundamentação científica plenamente aceita, espancando eventuais dúvidas e repelindo a probabilidade de serem compreendidos, como ora ocorre, como mero instrumento de atendimento a interesses obscuros. Gostaríamos de tecer também algumas palavras sobre a atuação do secretário de Estado de Saúde, Dr. Davi Uip, mirando as questões da gestão administrativa. Conforme se extrai em diversas passagens do depoimento da saudosa doutora Bernadette, a participação do Dr. Davi Uip merece uma apuração mais minuciosa pelo Ministério Público em suas futuras investigações sobre as irregularidades aqui detectadas, haja vista que endossou todo o desenvolvimento da pesquisa e, queira ou não, por ser o superior hierárquico do Dr. Paulo Hoff, é solidário com as palavras proferidas por este médico e investigador principal do processo de pesquisa da fosfetalonamina sintética, conhecida popularmente como a pílula do câncer, bem como solidário ao trabalho desenvolvido pelo investigador principal e sua equipe do ICESP. Mesmo após ter sido comunicado pelos auditores da pesquisa a respeito dos problemas de ordem técnica que ela vinha enfrentando. Pelo fato de o Instituto do Câncer ser uma unidade do Hospital das Clínicas e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP ser uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, deveria o Dr. Davi Uip ter se valido da chamada tutela, que é o poder que a administração direta tem de fiscalizar as atividades dos entes que lhes são vinculados, para supervisionar a ordem do senhor governador do Estado, Dr. Geraldo Alckmin, de se iniciar o processo de pesquisa da fosfetalonamina sintética, a pílula do câncer. E o Dr. Davi Uip, conhecedor desta ordem, deveria ter melhor supervisionado a execução desta ordem. Porém, acolheu precipitadamente a ordem de suspender o processo de pesquisa da fosfetalonamina sintética, a pílula do câncer. Este fato é notório e consta na nota divulgada pela Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde. Portanto, Dr. Davi Uip deveria ter exercido o poder de supervisionar o processo de pesquisa da fosfetalonamina sintética, a pílula do câncer, e não ter aderido ao comando do Dr. Paulo Hoff. E, repita-se, precipitadamente ter suspendido a esse processo de pesquisa que não observou minimamente os procedimentos condizentes para uma pesquisa científica desta magnitude. 6. Necessidade de aprofundamento de apurações. As conclusões das investigações permitem invocar desde já a necessidade que haja a intervenção de outros órgãos, autoridades e entidades para apurar de forma aprofundada todas as circunstâncias que envolverão a realização das pesquisas e, principalmente, os motivos para a sua paralisação. Como exemplo, quanto aos testes, pode-se cá citar a necessidade de participação efetiva de outras instituições vinculadas à Fundação Pio XII, à Fundação Antônio Prudente e à Fundação Hospital Dr. Amaral Carvalho, que, segundo o protocolo de estudos, também estavam habilitados a fazer os testes, entidades com extensas e válidas atuações no campo da oncologia, aos quais toda a vida, embora tivesse pautado grande e importante parte das investigações por meio de suas intervenções, não obtiveram do ICESP nem do investigador principal um atendimento mínimo que fosse, já que, como visto, toda pesquisa, a despeito da amplitude de sua importância, ficou concentrada exclusivamente nas mãos do ICESP e de seu titular, sem que houvesse assim a possibilidade de ao menos ocorrer uma necessária colaboração e cooperação científica.
Esse aprofundamento investigativo também se faz mister diante da existência de graves e sérias lacunas observadas nos procedimentos do investigador principal e sua equipe do ICESP. Como exemplo, cita-se a ausência de resposta à pergunta feita pela CPI sobre a anuência verbal supostamente concedida pela Anvisa e a falta de exibição de 2 projetos mencionados pelo investigador principal em sua entrevista ao jornal Folha de São Paulo, do dia 9/2/2018. Nesse aspecto, a par daquilo que várias testemunhas afirmaram, é certo que seria insubsistente qualquer tipo de anuência verbal provinda de um órgão público, ainda mais da Anvisa, já que, como se sabe, todos os atos praticados pelos entes do Estado, em todas as esferas, devem obrigatoriamente ser pautados por uma oficialidade, em função da qual somente se admite ser realizados por meios de documentos, e não por meras autorizações verbais. Frisa-se que o investigador principal afirmou naquela entrevista que alguns deputados tiveram acesso ao projeto de estudos da fosfoetalonamina sintética antes do início dos testes. Contudo, conforme certidão anexa, subscrita por todos os parlamentares integrantes desta CPI, nenhum deles teve acesso a tal projeto. Isso bem demonstra a reprovável conduta do investigador principal, para dizer o mínimo, a qual deve submeter-se a novas e mais profundas investigações. Também vale notar que a realização de aferições mais detalhadas, especialmente pelo Ministério Público, tem fundamento no fato de não ter havido atendimento às solicitações da CPI, no tocante ao protocolo apresentado ao CONEP. O ofício número 11/2018 da CPI, subscrito pelo deputado Ricardo Madalena, não obteve resposta a contento, de modo satisfatório, ao indagar sobre o referido protocolo, a despeito daquilo que disse o investigador principal no seu TCLE. O protocolo constituía o documento de suma importância para permitir a análise da pesquisa sob uma perspectiva ético-médica, adequada e suficiente para engendrar os testes realizados, principalmente quanto ao respeito devido aos parâmetros mínimos de pesquisa científica e a atenção reservada aos direitos dos pacientes. Também cabe invocar aqui a necessidade de aprofundamento das investigações, no que se refere à não apresentação ou mesmo não realização do laudo de contraprova dos exames da substância, após seu encapsulamento, pois a FURP constatou a necessidade de acrescer o material dito excipiente, que poderia quebrar a estabilidade da substância. Os trabalhos da CPI centraram-se apenas na investigação de atos e fatos referentes à regularidade ou não das pesquisas realizadas pelo ICESP sobre a eficácia da fosfoetalonamina sintética. Não era nem poderia ser finalidade desta CPI determinar a eficácia da substância no tratamento dos pacientes com câncer. Assim, no exercício dessa tarefa, os membros da CPI, sem exceção, atuaram a todo tempo com lisura, transparência, independência, imparcialidade e, principalmente, dever de responsabilidade com a defesa dos interesses públicos envolvidos na apuração. Das recomendações. Por fim, este relatório final e todos os documentos que o acompanham serão enviados às autoridades competentes para que possam coligir elementos que lhes permitam a realização de apurações e investigações e destinadas a determinar, se for o caso, a ocorrência de atos e fatos caracterizadores de omissão, má conduta,
dessídia, malversação de recursos públicos e outras circunstâncias contrárias aos interesses públicos e até mesmo dirigidas a fins ilícitos ou prejudiciais à coletividade. Reafirmamos, pede-se a realização de novas pesquisas com a substância fosfetalonamina sintética, popularmente conhecida como a pílula do câncer, em outros órgãos e entidades, públicos e privados, que manifestarem interesse com acompanhamento rígido de todos os protocolos e procedimentos necessários, incluindo-se a supervisão do idealizador da substância, Dr. Gilberto Chiarichi, sempre com o intuito de, com isso, viabilizar a todos os pacientes a possibilidade, por mínima que for, de obter do Estado um instrumento imprescindível de valorização da vida humana, sobre todos os aspectos. Assim sendo, são essas a seguir as recomendações desta CPI. Encaminhar cópia deste relatório final ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na pessoa do senhor Procurador-Geral de Justiça, para promover a apuração de responsabilidade civil, administrativa e criminal, pela eventual série de irregularidades, omissões e mau uso do dinheiro público na realização de pesquisas pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que visavam liberar a substância fosfetalonamina sintética, a pílula do câncer. Encaminhar cópia deste relatório final ao Ministério Público Federal, na pessoa da Procuradora-Geral da República, para promover a apuração de responsabilidades pela eventual série de irregularidades, omissões e mau uso do dinheiro público na realização de pesquisas pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que visavam liberar a substância fosfetalonamina sintética, a pílula do câncer, haja vista que houve financiamento com dinheiro do Sistema Único de Saúde e o fato do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também ter atuado e ou realizado pesquisas nesta área específica. 2A. Em reforço a este item, recomendamos tanto ao Ministério Público do Estado de São Paulo quanto ao Ministério Público Federal para que apurem com extrema técnica, perspicácia, independência e, sobretudo, rigor as irregularidades e não conformidades apontadas, omissões e equívocos cometidos pelo investigador principal, Dr. Paulo Hoff, e sua equipe, pois se tratava de pesquisa médica em seres humanos. Não podemos repetir o passado e transformar pessoas em cobaias de pseudo-pesquisas. Não podemos aceitar no meio médico-científico, seja ela público ou privado, pessoas que nutram de um sentimento mesquinho e vil, identificado pela filósofa alemã Hannah Arendt como a banalidade do mal. A dignidade da pessoa humana não pode ser banalizada porque é o centro de todos os ordenamentos jurídicos que prezam a vida como principal objeto de proteção do Estado e do direito. As palavras são recheadas de emoção e inconformismo com o que foi recolhido por esta CPI, tanto mais quanto nos deparamos com relatos de pessoas que perderam familiares e de pessoas que ficaram com sequelas para a vida toda. Repita-se, não estamos colocando a ciência no banco dos réus. Não ignoramos que a ciência trabalha com probabilidades de acerto e erro, mas sabemos que a ciência imprescinde de um método, de um processo de execução que a aproxime o tanto quanto possível aos seus resultados do ideal de toda a ciência, que são a objetividade e a exatidão. E justamente isso, ainda mais com o uso de recursos públicos, não foi devidamente observado pelos investigadores do Instituto do Câncer. E é isso que conclamamos, que as pesquisas sejam feitas com seriedade dentro dos cânones da ética. Encaminhar cópia deste relatório final ao senhor governador do Estado,
para que ele determine a promoção da apuração da responsabilidade administrativa pela eventual série de irregularidades, omissões e mau uso do dinheiro público, na realização de pesquisas pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo que visavam liberar a substância fosfoetalonamina sintética, a pílula do câncer. 4. Encaminhar cópia deste relatório final ao senhor Procurador-Geral do Estado para que ele determine 1. A promoção da apuração disciplinar pela eventual série de irregularidades, omissões e mau uso do dinheiro público, na realização de pesquisas pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que visavam liberar a substância fosfoetalonamina sintética, a pílula do câncer. E 2. Promova no momento oportuno as ações judiciais cabíveis para ressarcimento da fazenda pública. Enviar cópia do relatório final ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e também ao CNPq, para que apurem as denúncias aqui levantadas dentro das suas órbitas de competência. 6. Encaminhamento do relatório final ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido que este documento auxilie e acompanhe as respectivas instâncias no julgamento de ações civis que versem sobre os fatos apurados nesta CPI. 7. Propor ao senhor governador do Estado que destaque do orçamento da Fundação de Auxílio à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, uma parte do que lhe é destinado pela Constituição Estadual para que financie pesquisas científicas de caráter ou natureza clínica, desenvolvidas pelos institutos de pesquisa ligados ao governo do Estado. 8. Recomendamos a retomada imediata das pesquisas sobre fosfoetalonamina sintética, a pílula do câncer, com a apresentação de um novo protocolo de estudos sobre o tema, discutidos esses estudos com os idealizadores da substância. 9. Recomendamos em especial que a retomada das pesquisas e a realização de novos testes com a substância fosfoetalonamina sintética, conhecida como a pílula do câncer, sejam realizados em outros institutos de pesquisa e hospitais especializados, sejam no Brasil ou no exterior, e que sejam realizados, sobretudo, com seriedade, transparência, celeridade, profissionalismo, isenção de interesses, honestidade e espírito de propósito. Antes de encerrarmos nossos trabalhos, os membros desta CPI agradecem o especial apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo apoio irrestrito ao bom desempenho desta CPI. Estende-se o agradecimento aos demais membros da Igreja à Mesa, bem como aos nobres deputados, que nos auxiliaram e cooperaram para o correto e regimental desenvolvimento dos trabalhos desta comissão. O mesmo agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores desta casa, que tanto labutaram para se alcançar este resultado final. Em especial, nossos agradecimentos ao Departamento de Comissões da Secretaria-Geral Parlamentar e à Procuradoria da Assembleia Legislativa, em nome do senhor Dr. Marcos Antônio Reiten Benetton, bem como a todos os servidores e assessores dos gabinetes dos deputados, membros desta CPI e das lideranças dos respectivos partidos políticos. Espera-se que sejam implementadas todas as medidas sugeridas, bem como todas as investigações sejam realizadas com rigor, transparência e responsabilidade, no sentido de prevenir, coibir e reprimir, no campo das pesquisas científicas realizadas com dinheiro dos cofres do Estado de São Paulo, todos os comportamentos que não coadunem com o bom uso do dinheiro público. A ciência não está no banco dos réus, como supôs a SBPC,
como supôs o senhor Paulo Hoff, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Como quiseram supor os médicos e cientistas que assinaram manifestos contra esta CPI. Não, a ciência não está em julgamento. O que está em investigação é o saber o porquê do não cumprimento da ordem do senhor governador do Estado, bem como a violação do artigo 268 da Constituição do Estado de São Paulo, que prescreve que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Pesquisamos a fundo para poder esta CPI apresentar para a sociedade, para toda a população do nosso Estado, um relatório baseado em fatos, com credibilidade, responsabilidade e independência. Nada aqui foi inventado, trabalhamos incessantemente, inclusive no recesso. Passamos vários meses debruçados na análise de documentos, declarações, transcrições de documentos, envio de requerimentos, audição de gravações, exposição de mídias e oitiva de testemunhas. Muitos momentos foram tensos e de emoção, mas chegamos ao final com certeza de que realizamos nosso trabalho, coletar o maior número de provas para auxiliar as autoridades competentes no aprofundamento de futuras investigações. Desde já afirmamos, iremos acompanhar de perto a evolução dos próximos passos após o envio deste relatório final às autoridades nomeadas. E já que falamos em emoção, impossível deixar de prestar uma singela homenagem à doutora Bernadette Sioff, que trabalhou na equipe de auditores independentes, prestou um riquíssimo depoimento perante esta CPI, mas, infelizmente, sucumbiu aos dissabores do câncer, doença essa cuja luta abraçou em sua carreira. A doutora Bernadette nos deixou em janeiro deste ano. Temos a certeza que descansa ao lado do Senhor. São Paulo, 4 de abril de 2018, deputado Ricardo Madalena, relator desta CPI. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Ricardo Madalena. Então, agora nós passaremos à discussão do relatório final desta CPI. Com a palavra, nosso deputado Wellington Moura. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados e todos que estão aqui presentes nesta CPI. Gostaria de deixar pequenas palavras. Acompanhei claramente a cada palavra que foi escrita nesse relatório do deputado Ricardo Madalena e me deixou muito satisfeito, deputado. Parabenizo desde já pelo relatório na qual foi apresentado com muita clareza nesta CPI a todos nós deputados. Eu acho que é isso que a gente espera de uma CPI, todos os membros dessa CPI. É a clareza, e foi o que foi falado, foi o que foi demonstrado hoje. Eu acredito que todos nós podemos observar no relatório o que houve e injustiças que estão acontecendo e justiças que queremos que sejam feitas. E uma das coisas que eu gostaria de deixar relatado, até diante da entrevista do doutor Paulo Hoff, que na minha concepção, eu gostaria de deixar registrado que ele foi covarde. Covarde porque quando é uma pessoa que nem ele, que é médico, uma profissão que é médico exige ética. E o mínimo que ele deveria ter feito como uma profissão que exige ética é ter dado nome aos bois. Quando ele disse que haveria deputados que tiveram acesso ao projeto antes do estudo começar, ele deveria ter sido homem. Homem de dizer quem é o deputado, ou quais são os deputados.
e não deixar vago como ele deixou. Porque isso não é atitude de homem, não é atitude de uma pessoa clara, que mostra clareza. Então, gostaria de deixar isso registrado, porque isso mostra por que está sendo investigado. Isso mostra, o deputado Ricardo Madalena e todos os deputados que estão aqui presentes, o porquê está sendo investigado, porque não há clareza, falta clareza. E é isso que está sendo trazido nessa CPI, clareza, transparência. Então, parabenizo o deputado Ricardo Madalena pela transparência, pela forma que foi conduzida, pela sua capacidade, tanto da Vossa Excelência, como do deputado Roberto Massafera, que demonstrou, sem dúvida nenhuma, capacidade de conduzir essa CPI, senhor presidente, e demonstrou também capacidade de respeito a esses deputados que fazem parte como membro dessa CPI. Então, essas palavras que quero deixar, parabenizo e gostaria de parabenizar todo o trabalho que foi realizado em conjunto com todos os deputados que fazem parte desta CPI. Muito obrigado. Obrigado. Pela ordem, senhor Com a presidente. palavra, o deputado Ed Thomas. Senhor presidente, primeiramente quero parabenizar o deputado Ricardo Madalena pelo relatório final e por todos os trabalhos realizados. Eu sei da dedicação, do debruçamento que o deputado teve em todo esse momento. Foi algo muito, mas muito difícil, até porque não temos aqui nessa mesa, creio eu, nenhum profissional da medicina, né, da área de saúde, para conhecimento de termos médicos, mas todos nós aprendemos com certeza mais um pouco. Mas o nosso relator, mais do que todos nós. Eu sei da seriedade que ele conduziu. Eu pude, senhor presidente, juntamente com o senhor, presidente Massafera, e principalmente com o deputado Rafael Silva, desde o início, o trabalho, o debate nos plenários da Assembleia, nos vários plenários acontecidos, nos vários debates, certo? Do chamamento que nós fizemos à sociedade, e essa sociedade respondeu, nós buscando, com certeza, um aprimoramento e uma esperança a mais. Porque política, no resumo, é melhorar a vida das pessoas. É simples assim. Essa é a nossa obrigação e essa é a nossa função. E o deputado Rafael, ele conduziu isso, acima de tudo, com razão, com emoção, com o coração, com toda a sabedoria que ele tem. Das audiências públicas que o deputado Rafael promoveu, em especial no auditório Paulo Kobayashi, a presença do doutor Gilberto, de outros cientistas, de outros médicos, de pacientes, de pessoas que já não estão mais entre nós, mas que naquele momento viam nesta pílula, acima de tudo, uma esperança grande de retomada de vida. Pouco entendo de pesquisa, de laboratórios, de remédios, sou muito ruim de remédio, a verdade é essa, né? Mas eu vivi, desde o início, uma emoção muito, mas muito grande, e o senhor também, presidente Massafera, de manifestos aqui dentro dessa casa. Levado dessa forma, o que propôs o deputado Rafael Silva, a abertura dessa CPI. E não foi fácil, né, deputado Rafael? Não foi fácil, mas ela aconteceu. Então, primeiro, te agradecer por ter dado essa oportunidade de aprendermos um pouco mais e de tentarmos, através desse relatório, não é colocar a ciência no banco dos réus, como colocou o nosso relator. Nós não temos, com certeza, né, a capacidade de estudo que eles tiveram, mas nós temos a capacidade de investigar dinheiro público, e essa é a função de um deputado estadual, de fazer leis, de fiscalizar leis e de fiscalizar investimentos, se houve ou realmente se não houve. A parte mais agradável é que não se pare a pesquisa, que ela seja feita com seriedade, porque nós realmente acreditamos. E já encerrando, depois dos parabéns, quero agradecer o aprendizado de profissionais que aqui sentaram, que aqui vieram, de gente que conversou com a gente, que nos procurou informar daquilo que votaríamos. Voto com tranquilidade desde já. Desde o início disse isso e reafirmarei aqui. Mas quero dizer que nós não podemos parar, deputado Wellington. Nós não podemos parar, que a discussão e o debate continua, e isso é a nossa obrigação. O deputado Wellington foi presidente
da CPI dos planos de saúde dentro da Assembleia Legislativa. Foi um dos momentos de maior vergonha da minha vida. Um relatório que não foi aprovado. Não foi aprovado. Quem sabe, por ele estar incompleto, inconsistente, o secretário Davi também não veio. Também não veio. Como não vieram os presidentes, diretores, ou o nome que se dá, dos planos de saúde. Eles estão acima de nós. Quem sabe até acima de Deus. Porque eles também têm a cura quando eles querem promover a cura. Porque quando você mais precisa, nas letrinhas minúsculas e pequenas, que nós não lemos, está lá que nós não temos direito àquele tratamento. E isso é permitido neste país. E aí a migração, na crise que vivemos, para o SUS. E o SUS precisa atender, é necessário atender. E o doutor Gilberto, desde o início, falou, eu quero que seja pública, eu quero que seja gratuita, eu quero que seja acessível. Quem sabe por isso, não tenha dado certo ainda. Então, fica aqui um desabafo que pode ser carregado de emoção, mas não dá para viver sem emoção. Não dá para trabalhar sem emoção. Até o médico, quem sabe o profissional, e eu tenho uma filha, né, nesse segmento, o tempo vai esfriando o coração, mas a gente sempre vai aconselhando que aqueles que foram pautados para chegar e tirar a dor, jamais esfriarão o seu coração, pode ter certeza disso. Essas pessoas são vocacionadas, não estudaram apenas e tão somente para o recurso, o dinheiro que é necessário, não podemos ser hipócritas de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Mas tudo que é feito com respeito, com amor, dificilmente dá errado. É nisso que eu vou acreditar sempre. É nisso que eu procuro acreditar todos os dias. Nas pessoas que perderam os cabelos, que vieram aqui como cadeirantes, se arrastando em muletas, certo? Sejam jovens, crianças, idosos, essas imagens não me sairão da cabeça de maneira nenhuma e eu jamais fugirei à responsabilidade disso, dessa forma e dessa maneira. Já fui relator de algumas CPIs aqui, dentre elas uma do ECAD, que é melhor que ganhar na Mega Sena, certo? Ela realmente, recebi processos por isso, no que a gente se defendeu, mas denunciamos. Algo aí realmente pode ter melhorado com todo esse tempo. Então, fica aqui, o meu compromisso não terminou, não acabou, é o início. Falaram na semana passada, quando disse que votaria com Madalena o relatório, eu ouvi, é placebo. Eu ouvi. Eu não tive, mas todos nós e toda a família, com o avanço do câncer, estamos sujeitos. Todos os dias temos doenças novas. Eu acredito na medicina. Eu acredito nos cientistas. Eu acredito nessas pessoas que pouco puderam comparecer aqui, dentro de salas de estudo. Elas precisam ser respeitadas. Respeitadas. Essas pessoas não iriam brincar com isso de forma nenhuma, mas não teve a seriedade necessária para que a pesquisa fosse desenvolvida da forma como deveria ser, como todas as outras. Então, meu voto favorável, senhor presidente e relator Ricardo Madalena. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Meu gabinete vai estar à disposição para ideias, para investigações, para denúncias, para aquilo que for realmente necessário para que essas pesquisas continuem e que a gente possa, através do nosso trabalho, de uma política que está um lixo no país,
Mas da lama ainda tem muito adubo, dá para se tirar muita coisa. Salvar pessoas e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado, presidente, pelo poder de manifestar aqui. Obrigado por poder participar, deputado Ricardo Madalena, deputado Celso, Rafael e Wellington. Obrigado. Com a palavra, agora, o nobre deputado Rafael Silva, que é o autor do pedido da instalação desta CPI. Senhor presidente, nobres colegas, a vontade de conhecer, de saber, de resolver sempre esteve presente na cabeça das pessoas bem intencionadas. Alexander Fleming, quando trabalhava ali com fungos, com bactérias, ele viu que um fungo matava bactérias. Achou interessante aquilo. As colônias, ele era um cara até meio desorganizado, não tinha muita higiene, talvez isso tenha sido o aspecto positivo, né? Ele viu aquilo tudo. Entre outras coisas, ele pegou aquele fungo chamado Penicillium e desenvolveu um trabalho e uma substância a partir realmente do fungo. Muita gente achou absurdo, gente da área, né? Pesquisadores, mas ele continuou. Penicillium deu origem ao nome penicilina. Isso salvou muita gente. Muitas pessoas morriam de infecção e a penicilina veio como algo mágico. Mágico. Mas não foi fácil chegar até lá. Se nós pegarmos o Jonas Salk, que começou esse estudo, a poliomielite, para entendermos, ela era uma das maiores preocupações, a maior preocupação do povo americano. O próprio presidente Franklin Delano Roosevelt foi vítima da poliomielite, já moço, e ele andava de cadeiras de roda. Um historiador falou, Roosevelt ergueu-se da cadeira de roda ou levantou-se da cadeira de roda para erguer uma nação que se encontrava de joelhos, né? Um presidente teve a poliomielite. Mas aí Jonas Salk veio com o trabalho com o vírus morto, depois veio Albert Sabin, que para mim é Sabin, porque ele não era americano, então, e com o vírus atenuado. E esse problema foi erradicado nos países que acreditaram, né, na vacina. E aí nós tivemos muita gente que estudou, que começou uma luta, mas com vontade de resolver a questão. E aquelas pessoas que não acreditavam e se colocavam de forma contrária não eram tão poderosas, porque naquele momento nós tínhamos laboratórios, né? Então nós temos ali a própria vacina contra a raiva, que aconteceu por insistência, mas não tinha nenhum laboratório que ganhava dinheiro com a infecção, não tinha nenhum laboratório que ganhava dinheiro com a não descoberta de drogas importantes. Hoje nós temos o câncer. É uma indústria maravilhosa para os poderosos que têm laboratórios fantásticos. Você, numa mão, carrega o remédio que custa mais caro do que um veículo, do que um carro que tem o vidro, que tem a roda, que tem equipamentos. Então, na mão você carrega ali 500 mil reais de remédio, 600 mil. Então, mais caro do que um Corolla, do que um outro carro aí, que tem muita gente trabalhando, muitas indústrias produzindo elementos. Agora, o câncer ele pode representar até uma indústria, entre aspas, para se ganhar dinheiro. Quando nós temos a possibilidade da fosfoetanolamina, etanolamina do etanol, fosfoetanolamina sintética, de ser utilizada, de ser aprimorada e melhor aparelhada, aí aparecem as pessoas que não querem. Foi citado o nome que o Davi Wip, Paulo Hoff, eles simplesmente se colocaram contra. Quando uma pessoa tem boa intenção, ela fala, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos ver, né? Vamos ver. Mas não. Ali, a fosfoetanolamina sintética encontrou muita gente contra.
eu fiz o pedido da CPI. Muitas barreiras aconteceram. Aí depois o Ricardo Madalena e o Massafera acreditaram e lutaram para que a CPI realmente passasse a existir. No primeiro momento, eu falei, será que a CPI vai ser uma CPI de verdade ou apenas para inglês ver? Não. A CPI não é uma CPI de mentira. É uma das CPIs mais sérias que já foram colocadas aqui, implantadas, instaladas na Assembleia Legislativa. Não só pelo deputado Massafera, pelo deputado Madalena, mas por toda essa estrutura séria que a Assembleia tem para dar o respaldo necessário. E pela presença desses deputados que estão aqui, o Edson Moura, Ed Thomas, me fala o nome todos que eu... Celso Nascimento. Celso Nascimento, de todos os deputados que passaram por aqui, que estão presentes, né? Que depois o presidente poderá, inclusive. Então, aqui nós tivemos a vontade, não apenas a vontade, a independência. Quando uma pessoa tem independência e tem seriedade, ela tem meio caminho andado para buscar soluções. E essa CPI teve aqui no comando Roberto Massafera e Ricardo Madalena. Teve nesse comando a inspiração para que todos os deputados acreditassem. Nós acreditamos, continuamos acreditando. Eu tenho certeza absoluta de que tudo isso vai mudar. As autoridades que foram aqui citadas, o Ministério Público e outras mais, vão também debruçar sobre esse assunto. E, com certeza, a vontade da CPI será respeitada. Senhor presidente, eu fiz um requerimento que foi aprovado convocando o secretário da Saúde. Eu acho até desnecessária a convocação dele, porque nós já sabemos o que ele pensa e o que ele vai falar. E o relatório dessa CPI já falou tudo. Esse relatório realmente colocou a verdade, com propriedade. Então, até esse assunto tem que ser revisto. Se é bom mantermos a convocação ou não, talvez, nesse momento, seja desnecessária. Nós já sabemos o que ele pensa e já sabemos o que ele fez e o que fará. Só para esclarecer, o nobre deputado Rafael Silva, agradecendo as suas palavras, nós aprovamos o seu requerimento de convocação do secretário da VIUIP e ele deveria ter comparecido na sessão de ontem, que foi adiada para hoje. E, por precaução, hoje seria a leitura e a discussão do relatório final, e se não desse quórum hoje, seria amanhã. Então, também nós, em face do relatório que já estava elaborado, apenas dependendo para nós, julgamos melhor dispensar a convocação dele, tornando desnecessário em face do próprio relatório. Com a palavra agora, o nosso companheiro deputado do PSC, que está substituindo o deputado Márcio Camargo, o nosso deputado Celso Nascimento. Muito obrigado pela presença, Celso. Muito obrigado, nobre presidente, deputado Roberto Massafera. Também minha saudação ao vice-presidente, deputado Rafael Silva, e ao relator Ricardo Madalena, nosso deputado, que fez aqui um relatório super abalizado, bem consubstanciado naquilo que precisava ser, sim, esclarecido, e aquilo que certamente terá as devidas proporções a partir desse relatório e os encaminhamentos que nele há de referência. Eu faço parte de um projeto chamado Mamas do Amor e também Amor em Mechas. Mamas do Amor são as senhoras que fazem um trabalho para colocar próteses feitas de alpiste e meias para as mulheres que fizeram a maxilostomia. E o Amor em Mechas cuida dos cabelos, recebem as doações de cabelos, fazem as perucas para essas pessoas que muitas vezes perdem por conta dos tratamentos. E essas duas entidades, quando foi noticiado a pílula do câncer, houve uma vibração muito grande,
pois a esperança não só dessas entidades, das pessoas que compõem essa entidade, mas daqueles que passam por essa triste experiência de uma enfermidade ainda não totalmente combatida na sua essência, mas que através do surgimento desta possibilidade de cura, houve-se uma grande expectativa. E nós tivemos, então, mesmo apenas como participantes na segunda fileira, porque estávamos como suplente, mas sempre acompanhando de perto o trabalho desta comissão, nós vimos aqui a seriedade e, principalmente, o cuidado que os deputados desta comissão tiveram para que tudo fosse devidamente esclarecido. E isso nos dá sempre, deputado Ricardo, a certeza que existe nesta casa homens, deputados, mulheres, deputadas, que têm a seriedade do mandato, que não podem ser colocados em vala comum de que estão aqui apenas deixando o tempo passar, mas trabalham em prol da sociedade, em prol da vida, da família, dos seres humanos. E eu fiquei, ainda aqui, participando na segunda fila, como eu disse, mas sempre atento e observando o cuidado que Vossas Excelências tiveram para que tudo fosse devidamente apurado e que daqui por diante continue, como o nosso deputado Ed disse, não só a pesquisa, mas tudo seja esclarecido a fim de que daqui a um tempo tenhamos a grande notícia que no Brasil coisas boas acontecendo, como a real e verdadeira ação da pílula do câncer. Quero também dizer que aprovo plenamente este relatório e o meu voto é favorável. Muito obrigado. Obrigado, deputado Celso Nascimento. Com a palavra, o nosso relator, Ricardo Madalena. Gostaria só de fazer um agradecimento às palavras aqui dos nossos pares e complementar aqui a declaração, né, que nós fizemos na fala do deputado Wellington Moura. Nós que fizemos uma declaração que eu gostaria de ler, senhor presidente, rapidinho, assinada por todos os que compõem esta CPI. Declaração. Declaro para todos os fins de direito a quem possa interessar que carece de veracidade a afirmação feita pelo Dr. Paulo Hoff, em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo no dia 9/2/2018, de que alguns deputados tiveram acesso ao projeto de estudos da fosfetalonamina sintética antes do início dos testes. Declaro que nenhum parlamentar da CPI teve acesso a referido projeto. Subscrevo e dou fé. São Paulo, 3 de abril de 2018. Ricardo Madalena e Roberto Massafera, Márcia Lia, Ed Thomas, Cássio Navarro, Wellington Moura, Márcio Camargo e Rafael Silva. Os 9 membros desta casa, desta CPI, assinam esta declaração. Gostaria, e o Celso Nascimento, que aqui está também, irá assinar o original conosco. Gostaria de agradecer as falas, mais uma vez, do deputado Wellington Moura, membro desta CPI, deputado Ed Thomas, membro desta CPI, deputado Celso Nascimento, membro desta CPI, parabenizar o propositor desta CPI de suma importância para a população do nosso estado e, por que não dizer, do nosso Brasil, Rafael Silva, e parabenizar o deputado Roberto Massafera, que presidiu esta CPI. Gostaria aqui de agradecer também Carlos César, que participou desta CPI, deputado Carlos César, deputado Milton Vieira, e o Celso, que está aqui conosco, e o deputado Gileno também, que participou efetivamente desta CPI e assina também essa declaração, pois foi antes, a notícia foi no 9/2 e o protocolo foi o ano passado, no qual ele diz que membros desta CPI participou. Então, a maioria, ou aliás, todos assinaram, não a maioria, mas todos assinaram. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Ricardo Madalena. Eu queria lembrar, né, que
deputado Gileno Gomes também participou ativamente da maioria das nossas reuniões e hoje ele não mais participou, porque na mudança da janela de partido, do quadro partidário, ele deixou de ser indicado pelo partido que ele pertencia. Então, mas da mesma forma, o Márcio Camargo foi substituído hoje pelo Celso Nascimento. Agradeço mais uma vez a todos. Queria apenas também agradecer as palavras do Rafael Silva, do Wellington Moura, de todos vocês, mas tem um agradecimento especial a vocês que vieram dar quórum todas as vezes aqui. Nenhuma reunião nossa deixou de ser feita por falta de quórum. Nenhuma delas. Viu? Teve uma que eu acho que eu perdi uns 4 quilos aí, mas consegui. Nenhuma delas. Vocês viram que eu dei uma murchadinha aqui, né? Eu queria deixar registrado, nenhuma delas não se realizou por falta de quórum, apesar de pedidos e da pressão de que os nobres companheiros não comparecessem para que não desse quórum, para que essa CPI não prosperasse. Então, queria agradecer muito a vocês pela presença, nos ajudar a chegar aqui. E também fazer uma observação ao relator, que na minha visão, né, você como engenheiro estudou química, você estudou qualidade, né, qualidade total. E o grande autor hoje mundial, Deming, da qualidade total, ele diz o seguinte: se você não descreve o processo corretamente, todo o resto está errado, né? E você não descreveu corretamente nesse relatório de que a FURP falhou, porque ao encapsular a fosfetanolamina, ela acrescentou um material dito inerte, e esse material dito inerte, sílica e estearato de magnésio, pode ter alterado a estabilidade do produto. Então, seria uma coisa também da gente ter relacionado que deveria... Nós podemos acrescentar. Está, senhor presidente. Está, está né? citado. Foi citado. Foi citado, senhor presidente. Então, acho que foi a hora que o senhor foi atender o telefone. Foi citado. Foi citado, senhor Então, presidente. desculpa. Ótimo. Então, melhor ainda, foi citado. Foi nota 10. Nota 10, então. Não tem queixa. E também dizer que as pesquisas, né, que foram feitas, do ponto de vista de estatística, de critério de rastreabilidade, deixaram a desejar, né? Também são critérios especificamente técnicos, né? São critérios estatísticos, não são critérios médicos, nem, porque hoje eu recebi uma crítica que esse aqui era um assunto estritamente médico. Eu falei, não, é um assunto mais de matemática, de estatística, de engenharia, até de química, do que de medicina, porque se não cumprir exatamente o que estava previsto, não há razão para que a gente desconsidere. E lembrar mais uma vez, o objetivo nosso aqui, esse objetivo, é baseado em citações médicas de que, de alguma forma, nos próximos anos, 30% da população do mundo, de alguma forma, vai estar com algum tipo de câncer, né? E não existe ainda hoje nenhum tratamento 100% eficaz. Então, as pessoas se submetem a tratamento, elas fazem todo tipo de tratamento existente, que a tecnologia domina, e mesmo assim, muitos não curam e sofrem. E na fase terminal, ao sofrer no resquício, já a gente acompanha a dor, como nós temos acompanhado muitos casos de pessoas que sofrem. Então, eu, estando nesse ponto, eu agradeço a todos e, em discussão, o relatório final, não havendo mais oradores inscritos, vou colocar, não havendo mais oradores inscritos, está em votação a aprovação do relatório final. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Todos 100% favoráveis, 100% aprovado. Não havendo mais, então, oradores inscritos, né, fica aprovado o relatório final e, não havendo mais o que fazer, está encerrada a discussão. Desculpa, está encerrada a presente sessão. Amanhã não há razão, porque já está encerrado, aprovado o relatório final hoje, e amanhã também está suspensa.
Hã? uma falhadinha. Ah, só para assinar, precisa assinar o relatório. Rafael, precisa assinar o relatório. Vamos. É que eu vou ler primeiro, viu? Eu vou ler. Deixa eu ler. Avisar o Hélio. Tudo bom, Érica? Você vai ver, menina? Tá bom, menina. Obrigado, viu? Vamos, já vamos. Agradeço. Tirar uma foto do junto. Opa, fazer uma foto. Depois eu assino o relatório. Celso, fazer uma foto. Ô, Rafael, fazer uma foto aqui. Vamos fazer. Vamos fazer ali na frente. Vou ficar aqui na frente.